Oi, criançada, tudo bem? Espera aí um pouquinho, um minuto. Alô? É, é, sou eu, a professora Alessandra. Como? Você não escutando direito? Ah, eu, a professora Alessandra. Isso. Nós já vamos começar nossa aula de história. Isso. Como que não... Você não lembra? Não lembra do que nós estamos falando? Nossa, não acredito. Como isso é possível? Veja bem, nós estamos falando dos povos da América e da África, isso? É, o Brasil indígena. Ah, não. Não acredito que você não sabia. Mas se você não sabia, vai ficar sabendo agora, tá certo? Ó, páginas 54 e 55. Bora, pega seu livro. Criançada, então vamos lá. Milhares de indígenas adoeceram e morreram ao entrar em contato com doenças dos colonizadores europeus. Se lembram? A professora já comentou sobre isso. Então, muitos grupos foram mortos pelos colonizadores em combates também, massacres e trabalhos forçados. Outra mudança causada pela presença dos portugueses foi o deslocamento de populações indígenas do litoral para o interior. Em nossos dias, os povos indígenas que restaram estão espalhados pelo Brasil. Esses grupos, porém, não moram apenas no interior e em terras indígenas demarcadas. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, dos poucos mais de 896 mil indígenas do Brasil, cerca de 324 mil vivem em áreas urbanas. O que nós falamos que é áreas urbanas, crianças? Áreas de cidade, tá? Então, a gente tem a ideia de que índios só moram em mato, na floresta, e isso não é verdade. Nós vamos observar agora o mapa a seguir. Vejam, mapa aqui tem uma legenda. A legenda eu já disse que serve para nos orientar a respeito do assunto que o mapa vai tratar. Então, o que ele está colocando aqui, ó? Nas partes verdes, você vai encontrar terras indígenas regularizadas. O que são terras indígenas regularizadas? Terras que estão de acordo com a lei. Aí nós temos também limites atuais dos estados. Professora, mas não me lembro o que são limites. Limites são divisões, tá? Divisões entre um estado e outro, entre uma região e outra. Então, vamos lá. Atividade número 1. Em quais regiões do Brasil está a maior parte das terras indígenas atualmente? Vejamos, crianças, se nós formos dividir o mapa do Brasil em regiões, o que nós teremos? Olha, se localizem aqui, ó, nesta parte, tá? E vamos ver no mapa que parte é esta. Vejam bem, ó, podemos encontrar essas terras indígenas nessas regiões, tá? Quais regiões são? É a região norte e centro-oeste. Estão vendo? E número 2. A que porção do território brasileiro os portugueses chegaram em 1500? Vejamos novamente. Olha, os portugueses chegaram nessa região. Estão vendo? Vocês estão vendo aqui muitas terras indígenas regularizadas? Não, né? Mas olha, por outro lado, as terras indígenas se encontram aqui. E aí, criançada, o que vocês imaginam então que tenha acontecido? Bom, o que nós vimos é o seguinte, que com a chegada dos portugueses, os índios sofreram massacres, eles ficaram espalhados e foram, aos poucos, saindo do seu território de origem e partindo para lugares mais longes, entendeu? Então, eles saíram do litoral e foram para lugares mais longe.
Agora vejam, se nós dividirmos o Brasil num X, tá? E formos trabalhar aqui a rosa dos ventos, tá? O que é a rosa dos ventos? Olha, a orientação que nós temos, norte, sul, leste e oeste. Em que posição, em que parte aqui, ó, em que parte do território brasileiro os portugueses chegaram? Eles chegaram ao leste, certo? Nós vimos que os índios estão ao norte e ao centro-oeste, mas os portugueses, que são europeus, chegaram no leste. Número 3. Com a chegada dos portugueses, para onde se deslocaram os indígenas? Ora, os indígenas, eles foram se deslocando especialmente para o oeste, interior do país, o que determinou a situação apresentada no mapa agora. Além disso, no contato com os europeus colonizadores, muitos foram dizimados, ou seja, mortos. Triste realidade do ser humano. Vamos lá, saiba mais. Na nossa sociedade, muitas vezes, ainda se tem a visão de que ser indígena é viver na floresta, enfeitar-se com plumas e ter pinturas coloridas pelo corpo. Essa é uma visão preconceituosa dos povos indígenas. Em nossos dias, eles têm acesso às modernas tecnologias e as adaptam aos seus costumes. Tudo isso sem abandonar a sua identidade indígena. Então, vamos ler agora o depoimento de Isane Calapalo, das etnias Awa, Awati e Calapalo, ativista e empreendedora social de 26 anos. Não é essa moça que nós estamos vendo aqui, tá? É uma outra moça, outra indígena. Então, vamos lá. O que é ser indígena no Brasil hoje? O índio brasileiro hoje tem que ter orgulho de suas raízes e ter consciência do passado, renovar seus conhecimentos e, acima de tudo, saber lidar com o mundo atual. Muitos não índios ainda têm uma visão atrasada em relação ao indígena, mas eles esquecem que também somos seres humanos, que estamos sempre em mutação e seguindo o ritmo da vida e do universo. Várias coisas nossas passam também para a sociedade não indígena. A Terra não foi descoberta sem indígena. Vejam o que significa mutação. Aqui do ladinho, ó, nós podemos ver. Mutação é a mudança, tá? A transformação. Criançada, essa índia que nós estamos vendo aqui do lado, ela é a Tereza. Ela se chama Tereza e ela está trabalhando na Subsecretaria de Assuntos Indígenas do Estado de Mato Grosso do Sul, que está localizada no município de Campo Grande. Tá? Foi uma foto tirada no ano de 2016. Ao contrário do que nós imaginamos, o índio, ele não vive só na floresta, como vocês já viram, né? Aí ela trata lá as outras pessoas que não são índios como não índios. Estão vendo, ó? Não índios aqui no texto dela. O que nós temos que ver agora é que nós temos que tirar essa visão preconceituosa em que o índio anda pelado, em que o índio só anda no mato, em que o índio só usa arco e flecha. Isso foi há mais de 500 anos atrás, tá certo? Hoje eles se adaptaram aos nossos costumes, à nossa realidade. Então vamos lá. Número 1 da página 55. Em sua opinião, o que é ser indígena? E número 2, qual deve ser a atitude da sociedade brasileira em relação ao indígena? Olha, respondam pensando no que vocês vão colocar aí, tá certo?
Seria muito interessante que vocês fizessem uma pesquisa para verificar os índios de hoje em dia, os índios atuais, como eles vivem, em que comunidade e tudo mais. Seria muito interessante, tá bom? Mas se não tiverem condições, não tem problema, só coloquem aí a opinião de vocês. Nós vamos ficando por aqui. Lembre-se, se você aprendeu, dê uma curtida, inscreva-se no canal e ative o sininho para você saber mais sobre seu livro Apps. Até a próxima aula!